Será que todos esses investimentos em saúde mental que a gente vê hoje em dia nas empresas estão dando o resultado esperado? Será que essas cifras, milhares, milhões de reais, estão reverberando em mais saúde mental e mais qualidade de vida para os trabalhadores? Fica aí, vou deixar vários links que mostram que não. Vou jogar essa bomba, mas vou ficar aqui pra gente discutir e espero que depois você clique aí nessas notícias, trazendo alguns dados internacionais que vieram desde a pandemia, monitorando, né, o que algumas empresas aí, principalmente nos Estados Unidos, têm feito para investir e aquela pulguinha atrás da orelha, será que isso realmente está se transformando em mais qualidade de vida para as pessoas? Como eu já imaginava, não, gente, e não por algumas razões, né? E talvez aqui nesse vídeo a gente possa aí elucidar algumas delas, sem obviamente zerar, né, todas as possibilidades de discussão, mas a gente começa aqui a fazer esses apontamentos. O que esses estudos vêm mostrado, né? Estudos de Oxford, estudo com milhares de trabalhadores nos Estados Unidos, em centenas de empresas de diferentes segmentos e tal, e também com trabalhadores de Londres, né? Através de estudiosos aí que olham os trabalhadores da saúde em Londres. O que esses estudos têm em comum? A causa, né? Que vai realmente trazer aí todas as melhorias e tudo mais, o que a gente está procurando, o porquê não está em oferecer coisas para os trabalhadores. Dispositivos, desde aplicativos de meditação, a apoio psicológico, a incentivos para academia, por exemplo. E a gente sabe, né, diante do sistema socioeconômico que a gente tá, que quando surge uma necessidade, né, como o mercado gosta de dizer, quando surge uma dor, surgem várias empresas para poder ajudar a sanar essa dor. Até aí nada de errado, a questão é nós que estamos dentro das empresas, que estamos pensando todo esse saber fazer dentro das empresas, qual o nível, né, de criticidade, qual o nível de discussão que a gente dá a toda essa busca e a essa, né, vamos pegar aí esses investimentos, vamos fazer tudo que as empresas estão fazendo, diretorias de felicidade, parcerias com XPTO fornecedores, como se isso de fato fosse tampar todas as questões relacionadas à saúde mental, e o que a gente está vendo é que não. O que os estudos têm demonstrado? Estudos de Oxford têm demonstrado. Depois de 18 meses que as pessoas estão nesse programa, parece que não faz tão diferença assim. Ou seja, nos estudos, o que os estudiosos fizeram? Pegaram um grupo controle, então um grupo que não foi fomentado, né, a estar nesses programas, e um outro grupo que sim. Então, até 18 meses havia uma diferença entre eles. O grupo que foi convidado a participar, se matriculou, foi lá, usou desses incentivos, de fato teve uma melhoria na saúde mental. Depois não mais. E o que eles encontraram também de curioso? Esse grupo que não participou, em alguns casos ficou, depois desse tempo, até um pouco melhor do que o primeiro grupo que usou. Ou seja, não foi tão demandado a fazer mais coisas e isso fez ali um mínimo, né, uma mínima estabilidade nas questões de saúde mental. Cerca de 13% das pessoas tiveram de fato melhoria na sua saúde física, por exemplo, ao longo desse tempo, mas depois não foi sustentado. Então, talvez a questão que nos fique é o que a gente está realmente interessado, né? É na qualidade de vida dessas pessoas, é que essas pessoas de fato possam ter ali no ambiente de trabalho um apoio para a sua vida, né? Pensando em algo mais sustentável ou só diminuir ali os números de burnout, os números de afastamento e tudo mais. Porque se for a primeira opção, talvez essa discussão possa estar mais aprofundada, possa estar mais, como que posso dizer, especializada em que discursos a gente de fato está se convencendo. Porque assim, gente, é ótimo que as pessoas tenham essas melhorias, é fantástico, tanto para elas próprias como para o negócio. Só que a conclusão desses estudos vem mostrando, e aí, né, essa matéria que eu vou trazer para vocês, principal, que me alertou assim para esses dados, traz que tem em comum, né, em diferentes países, em diferentes universidades estudando isso, é que essa é só uma pequena
parte do problema que, diante de toda essa moda, né, eu digo que tem modinhas, né, no mundo corporativo de vez em quando. Então, essa moda não vai tamponar, porque é algo mais estrutural. Sabe quando você tá na sua casa e você diz assim, agora deu um curto aqui porque eu liguei tal eletrodoméstico junto com esse outro item e agora deu um problema ali na outra tomada. Você sabe que o problema é na rede elétrica, que não adianta você ficar só consertando um pouquinho ali, consertando um pouco aqui. Você precisa ir na estrutura. Isso é o que tem em comum no resultado desses estudos, né? Precisa ir na estrutura, na cultura organizacional, nos procedimentos. Então, por exemplo, o que é que tem de burocracia que essas pessoas estão passando, que elas não precisariam estar passando, que dificulta, de fato, né? Elas terem ali uma mínima qualidade de vida no dia a dia, na rotina de trabalho, que em muitos segmentos é muito estressante mesmo, né? O que é que tem nessas lideranças que ainda têm comportamentos tóxicos, que não são treinadas ao serem promovidas para lidar com o comportamento humano, para lidar com o humano. E o que é que tem nesse dia a dia que talvez não leve à flexibilidade, seja em termos de carga horária, seja em termos de especificar o que é que cada um ali precisa. Então, esses são alguns fatores que mostram que é dentro da estrutura que a gente deve olhar mais profundamente e não achar que vão ser esses fornecedores, que vai ser essa ajuda que vai de fato levar o problema a ser resolvido a médio e longo prazo, né? Então, se a gente quer algo realmente, uma discussão mais séria, mais coerente, ainda mais agora que no Brasil, por exemplo, essa semana a gente recebeu, né, do Intercept Brasil, a notícia aí de um funcionário que se suicidou dentro de um galpão aí de distribuição. A gente precisa olhar isso de fato com mais seriedade. E esse não é um caso isolado. Alguns casos vêm mais à tona por serem de empresas que estão aí, né, investindo em reality show, em estádio de futebol e tal, bilhões, a cifra dos bilhões, e de fato estão passando por questões muito raiz, né, de saúde mental. É muito problemático você imaginar que um funcionário seu se matou dentro, obviamente que a gente sabe que o suicídio é múltiplo causal, não é nunca por uma questão só, mas ainda assim, em que a gente está mirando? Que não seja de fato na vida das pessoas, na saúde das pessoas, e que isso não seja reverberado apenas nos resultados, nas cifras, nas ações para o final do ano ou para o ano que vem, né? Que seja algo realmente aí, uma discussão mais ampla. Então, queria deixar isso aqui para que a gente possa ampliar a discussão e quem sabe, a partir dessas leituras, né, assim como eu, a gente problematizar no sentido de entender que os sujeitos precisam de um olhar mais sistêmico, né? A gente já disse isso em alguns vídeos, em alguns textos que eu ando escrevendo aí. A gente não vai olhar seriamente para a saúde mental se a gente continuar olhando apenas para o que o indivíduo precisa fazer para se cuidar. Eu ofereço, você precisa fazer, e aí você... Não vai ser só isso, né? A discussão é um pouco mais profunda e a gente precisa trazer vários atores aí para o cerne dessa discussão, inclusive dentro da sua estrutura, para que a gente, quem sabe, possa avançar para outros lugares, outras discussões aí que vão além de moda, além do momento do mercado. Tá bom?